Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre um poema fundamental da modernidade. Um poema que marca a passagem do simbolismo para a vanguarda, que influenciou os caligramas de Apollinaire, em 1918, a poesia concreta, na década de 50, e que até hoje continua instigando os poetas a buscarem novos meios de comunicação poética. Eu estou falando de Un coup de deux jamais n'abolira le hasard. Um lance de dados jamais abolirá o acaso, que Mallarmé publicou em 1897, na revista Cosmópolis. Há um comentário interessante do Juscelino Grunewald, na sua tradução de poemas de Mallarmé, em que ele diz assim: se formos tomar em conta o que se entende por poesia, não apenas em termos de conteúdo ou modelos fixos de versificação, mas também e principalmente em função de estrutura e invenção de novos elementos para o processo estético, então um lance de dados de fato representa o início da verdadeira poesia moderna. E se formos levar em consideração as limitações de formação tecnológica da época em que Mallarmé o realizou, estaríamos quase diante de um fenômeno, talvez um milagre. É aquilo que o Arnaldo Antunes comentou, né? Quando eu o entrevistei em 2004, que antes a imaginação dos poetas estava muito além dos recursos tecnológicos disponíveis, e hoje acontece o contrário. Os recursos tecnológicos estão além da capacidade imaginativa dos autores. Continuando a citação do Grunewald, poderíamos extrair conjecturas do que seria o livro inacabado de Mallarmé, ser terminado, ou mesmo o Igitur, arrasador no campo da semântica, mas ficou valendo a obra acabada, ou seja, o lance de dados. Uma obra que, além da riqueza habitual do autor, no tocante ao acionar de metáforas, metonímias, enjambemãs, elipses, rimas raras, lances de metalinguagem, incorpora à poética, em termos estruturais, novos elementos, como o manuseio de páginas, o espacejamento do texto, uma sintaxe espacial, a variação tipográfica, a fragmentação do discurso. Podemos dizer que Mallarmé realizou a terceira grande revolução da poesia entre o final do século XIX e o começo do século XX. A primeira revolução foi o verso livre, criado por Walt Whitman, em Folhas da Relva, quando ele abole a métrica e a rima, em função de um verso baseado na linguagem coloquial e num ritmo espontâneo, né, abordando a temática do cotidiano. Uma poesia muito próxima, inclusive, do andamento da prosa. A segunda revolução foi feita por Baudelaire, justamente com os pequenos poemas em prosa, em que ele abole a diferença entre verso e texto em prosa,
sendo que verso sempre foi considerado, desde a Grécia clássica até a segunda metade do século XIX, como aquela unidade do poema metrificada e, na maioria das vezes, rimada. Em algumas literaturas, como a grega antiga e a japonesa, não havia a rima. Porém, em toda a poesia antiga, até 1856, toda a poesia era metrificada. E métrica não significa apenas a contagem de sílabas, mas principalmente a alternância entre sílabas fracas e fortes, que acabam configurando o ritmo do poema. Mallarmé faz a terceira e mais radical revolução, quando ele fragmenta o verso naquilo que ele chama de subdivisões prismáticas da ideia. Ele quebra a unidade, a linha, em várias pequenas partículas isoladas na página, utilizando diferentes fontes tipográficas, vários corpos, o negrito, o itálico, valoriza o espaço em branco da página, a diagramação, corpos maiores e menores, enfim, todos os recursos disponíveis na época, nas tipografias, a partir de uma influência muito forte que ele recebe do jornal impresso e do anúncio publicitário. O próprio Mallarmé escreve um prefácio ao lance de dados que vale a pena ser lido e comentado. Então, eu vou ler para vocês agora o prefácio do lance de dados. Prefácio. Gostaria de que esta nota não fosse lida, ou que, apenas percorrida, fosse logo esquecida. Ela ensina ao leitor hábil pouca coisa situada além de sua penetração, mas pode perturbar o ingênuo, que deve lançar os olhos para as primeiras palavras do poema, a fim de que as seguintes, dispostas como estão, o encaminhem às últimas, o todo sem novidade, senão um espaçamento da leitura. Aqui Mallarmé está sendo bastante modesto, dizendo que a única novidade é a espacialização das linhas na página. Mas ele próprio vai desmentir esta afirmação modesta. Os brancos da página, com efeito, assumem importância, agridem de início. A versificação os exigiu, como silêncio em derredor, ordinariamente, até o ponto em que o fragmento lírico ou de poucos pés ocupe no centro o terço mais ou menos da página. Não transgrido nessa medida tão somente a disperso. O papel intervém cada vez que uma imagem, por si mesma, cessa ou recede, aceitando a sucessão de outras. E como aqui não se trata, à maneira de sempre, de traços sonoros regulares ou versos, antes de subdivisões prismáticas da ideia, o instante de aparecerem e que dura o seu concurso, em alguma cenografia espiritual exata, é em sítios variáveis, perto ou longe do fio condutor latente, em razão da verossimilhança que se impõe o texto. Até aqui, Mallarmé já apresenta várias ideias importantes.
A primeira, no que diz respeito ao espaço em branco da página, que não se trata apenas de um recurso visual, embora é evidente que o aspecto plástico, né, do poema salte à nossa vista. Mas não é só isso. O espaço em branco funciona também como o silêncio integrado à música. Por exemplo, no prelúdio ao primeiro ato de Tristão e Isolda, de Wagner, nós temos uma primeira frase sonora e um intervalo de silêncio. Uma segunda frase sonora, um pouco mais acima, e novo silêncio. Uma terceira frase, ainda mais acima na escala, e depois a orquestra entra em uníssono. Essa integração do som à música é algo que vai marcar a música de vanguarda do século XX. Por exemplo, se pensarmos nas composições de Schoenberg, de Alban Berg e de Weber, sobretudo, John Cage e vários outros compositores que integrarão o silêncio à obra musical, fazendo com que a pausa seja um recurso expressivo. Por outro lado, Mallarmé diz que aqui não se trata de traços sonoros regulares ou versos. O que isso significa? O verso, a unidade do poema, esse traço regular, se caracterizava pela métrica, pelo ritmo, pelas rimas, pelas aliterações, enfim, por todos aqueles recursos de versificação que durante 2 milênios, pelo menos, presidiram a poesia ocidental. A partir do lance de dados, Mallarmé fragmenta a frase e, com isso, ele estilhaça os versos, criando o que ele chama de subdivisões prismáticas da ideia. Ele continua: a vantagem, se me é lícito dizer, literária, dessa distância copiada que mentalmente separa grupos de palavras ou palavras entre si, afigura-se o acelerar por vezes e o delongar também do movimento, expandindo, intimando mesmo, segundo uma visão simultânea da página. Vamos fazer uma nova pausa aqui para comentarmos o que ele diz. Mallarmé fala nessa distância copiada que mentalmente separa grupos de palavras, ele nem diz estrofe, ou palavras entre si, afigura-se o acelerar por vezes e o delongar também do movimento. Isso nós podemos fazer uma comparação com a música erudita. Por exemplo, numa sinfonia de Beethoven, há alguns compassos que são mais acelerados, outros compassos são mais lentos. Como que Mallarmé transportou essa ideia musical para a poesia? Justamente pela variação de tipos, de fontes e de corpos. As maiúsculas, os corpos maiores no poema, indicam um som mais elevado, né? Aquelas notas mais altas na escala musical. Enquanto que aqueles corpos menores, por vezes quase ilegíveis, representam graficamente aquelas notas musicais ou aquelas frases sonoras que parecem quase sussurradas. Com isso, ele dá uma dinâmica ao poema.
ele dá uma movimentação sonora, como se as palavras e linhas fossem acordes, ora numa escala mais alta, ora numa escala mais baixa. Assim como as fontes diferentes também simbolizam vozes, timbres. Além da altura, uma outra qualidade da música é o timbre. Se nós pensarmos na música instrumental, o violino terá um timbre, o piano terá outro timbre, o violoncelo terá outro timbre. Se pensarmos nas vozes humanas, temos o contralto, o tenor, soprano, baixo, enfim, temos vários tipos de vozes, né? Numa ópera, numa cantata, num oratório, num coral de igreja, há vários tipos de vozes, que também são timbres. E quando o Mallarmé usa essa tipografia diferenciada, ele está criando várias vozes para o poema, em movimentos ora mais rápidos, ora mais lentos. Daí que a dinâmica da música erudita é incorporada ao poema. Mas ele vai falar também da visão simultânea da página. O que isso significa? Nós estamos acostumados, pelo menos no Ocidente, a lermos um livro de prosa, de poesia, lendo primeiro as páginas pares, depois as páginas ímpares, numa determinada sequência, da primeira página à última página. No Japão é diferente. Quem é leitor de mangá, por exemplo, eu sou fã do Lobo Solitário, sabe que os mangás são lidos de trás para frente. Então, você começa da última página até a primeira página. Mas, de todo modo, se estamos lendo um livro de poesia, lemos a página par e a ímpar, a par e a ímpar. Mallarmé cria a visão simultânea da página. Isso significa que você pode ler a página da esquerda e depois a da direita, ou você pode ler como se fosse uma única página, como se aquilo que está no lado direito fosse uma continuação do lado esquerdo. Na verdade, esse conceito é até inexato, porque pressupõe uma dualidade. E na visão simultânea da página, não há dualidade. As duas páginas são uma só. Daí Mallarmé falar em visão simultânea da página. E, claro, quando estamos diante de um poema com esse grau de radicalidade, não existe ordem de leitura certa ou errada. A rota de leitura feita pelo leitor é aquela rota que ele estabeleceu para ler o poema. Então, eu posso ler a maneira convencional. Não, eu não quero a visão simultânea da página. Obrigado. Eu vou ler a par, a ímpar, e eu estou feliz lendo assim. Ou você pode ler a página simultânea, de cima para baixo, como nós fazemos no Ocidente. Ou, se você quiser, você pode ler de baixo para cima. Ou você pode ler na diagonal, ou você pode estabelecer várias rotas de leitura sem um caminho linear. Então, aqui eu vou ler horizontalmente, de cima para baixo. Nas duas páginas seguintes, eu vou ler de baixo para cima. Depois, eu vou ler diagonalmente. Eu posso ler esse poema de todas as maneiras que eu quiser. Isso constitui aquilo que Umberto Eco chamava de a obra de arte aberta, em oposição à obra de arte fechada. O que é a
a obra de arte fechada? Vamos pensar numa estátua de Rodin num museu em Paris. Eu me aproximo da estátua, a contemplo sob vários ângulos, mas em nenhum momento eu posso ultrapassar a distância permitida e jamais eu poderia tocar a estátua. Isso é impensável. Logo vem o segurança do museu e me bota para fora. Uma estátua de Michelangelo, ou de Rodin, ou de Camille Claudel, é uma estátua pesada, né? De mármore, de bronze. Ela está fixa ao chão, ela é imóvel e você jamais interage com ela. Alexander Calder, um escultor norte-americano do século XX, criou os móbiles, que são exatamente o contrário do conceito tradicional de escultura. Em vez de a escultura estar presa ao chão e ser imóvel, ela é suspensa pelo teto e ela é móvel, daí o seu próprio nome, mobile. O espectador não apenas pode, como deve tocar a obra de arte, interagir com ela e assim construir significados. A Lígia Clark, a escultora brasileira, ela tem uma série de peças em metal que se chama bichos. Essas peças metálicas ficam expostas numa mesa, você pode tocá-las, manejá-las, e conforme você vai manipulando essas estruturas metálicas, você vai criando diferentes desenhos, diferentes formas, diferentes bichos. Isso é a obra de arte aberta. Ou ainda na música erudita, quando falamos, por exemplo, na música aleatória, ou na música concreta, eletrônica, em Pierre Boulez, em Stockhausen, quando você tem um núcleo, um andamento musical que está sempre no meio da composição, digamos que a composição tenha 6 movimentos. O terceiro movimento é sempre aquele, não pode ser alterado. Mas você pode mudar o primeiro movimento pelo sexto, o segundo pelo quarto, de modo que cada execução daquela música será diferente. John Cage levou esse elemento, né, aleatório da música às últimas consequências, empregando o I Ching, né, o oráculo chinês, para definir a sequência das partes de uma composição. Tudo isso caracteriza a obra de arte aberta. No caso de um romance, por exemplo, um romance realista é uma obra fechada. Você lê o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, até o último capítulo. E essa sequência, início, meio, fim, é linear e não permite nenhuma leitura diferente. Já num livro como O Jogo da Amarelinha, La Rayuela, de Julio Cortázar, todas as páginas permitem qualquer tipo de sequência. Cortázar apresenta um roteiro, que, se você quiser, você pode seguir. Por exemplo, da 59 você vai para 103, da 103 para 37, da 37 para 21. Ou você pode ler na sequência normal da numeração, ou você pode abrir o livro ao acaso e ler de qualquer maneira aleatória. Isso constitui a obra aberta. O lance de dados de Mallarmé é um dos primeiros exemplos conhecidos de obra aberta e escrito décadas antes de Umberto Eco criar a sua teoria. Nós vamos prosseguir.
Então, Mallarmé fala na visão simultânea da página. Esta agora servindo de unidade com alhures o verso ou linha perfeita. Então, a página dupla é a substituição do verso. A ficção assomará e se dissipará, célere, conforme a mobilidade do escrito, em torno das pausas fragmentárias de uma frase capital, desde o título, introduzida e continuada. Tudo se passa, para resumir, em hipótese. Evita-se o relato, né? Não existe uma narrativa aqui. Ajunte-se que, deste emprego a nu do pensamento, com retrações, prolongamentos, fugas, ou seu desenho mesmo, resulta, para quem queira ler em voz alta, uma partitura. E o poema de Mallarmé é exatamente isso, uma partitura. Se nós pensarmos numa partitura de Bach, de Beethoven, de Wagner, nós teremos aquelas páginas, né, com aquelas linhas horizontais, onde o compositor escreve as notas, indicando a altura, a duração e o timbre de cada nota, de modo que quando o músico for executar a composição, ele vai ler a partitura e saber exatamente o que ele quer fazer. Mallarmé tentou fazer a mesma coisa na poesia, utilizando esses diferentes tipos, corpos e letras, né, itálicos, negritos, e essa disposição geométrica e o espaço em branco. Então, o poema se transforma numa partitura musical. Mallarmé, assim como Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, era um grande admirador, sobretudo da música de Richard Wagner. Eles gostavam muito de música erudita e de Wagner em especial, seja pela revolução musical que ele desencadeou com Tristão e Isolda, seja pelo caráter simbólico, metafórico, alegórico, né, de seus dramas musicais. Continuando. A diferença dos caracteres tipográficos entre o motivo preponderante, um secundário e outros adjacentes, dita sua importância à emissão oral e a disposição em pauta, média, no alto, embaixo da página, notará o subir ou descer da entonação. Ou seja, é impossível nós lermos o lance de dados da mesma maneira que lemos qualquer outro poema. Não apenas por todos esses recursos espaciais, mas, sobretudo, pela entonação da voz. Justamente porque há essa variação tipográfica, quando você lê o poema, você necessariamente precisa ler em voz alta, mais rápido, mais devagar, num tom mais suave, num tom mais áspero, enfim, você precisa interpretar vocalmente o poema. Somente certas direções muito audazes, usurpações, etc., formando o contraponto desta prosódia, permanecem numa obra, a que faltam precedentes em estado elementar. Não que me pareçam oportunos os ensaios tímidos, mas não me é dado, afora uma paginação especial ou de volume que me pertença, num periódico, por mais corajoso, amável e convidativo que se mostra as belas liberdades, agir em demasia contra os usos. Terei, não obstante, indicado do poema incluso, mais do que um esboço, um estado que não rompe em todos os pontos com a tradição.
esse que não rompe em todos os pontos com a tradição é que, por exemplo, a sintaxe ela se mantém. O próprio Mallarmé se dizia um sintaxista. Je suis un syntaxier. Ainda que as frases sejam quebradas e espacializadas na página em branco, a construção sintática se mantém, por mais fragmentária que seja. Levado adiante sua apresentação, em muitos sentidos, até onde ela não ofusque ninguém, o suficiente para abrir os olhos. Hoje, ou sem presumir do futuro, o que sairá daqui? Nada ou quase uma arte. Reconheçamos facilmente que a tentativa participa, com o imprevisto, de pesquisas particulares e caras a nosso tempo, o verso livre e o poema em prosa, tal como eu mencionei no início da aula. E é interessante essa afirmação que ele faz, né? Sem presumir do futuro, o que sairá daqui? Nada ou quase uma arte. O próprio Mallarmé parece um pouco assustado com a sua ambição e incerto sobre o futuro de seu poema. E, de fato, nas décadas seguintes, haverá grande incompreensão a respeito do lance de dados, como se fosse um poema fracassado. Mesmo na França, muitos críticos literários renomados consideravam o lance de dados uma obra menor, uma obra não bem realizada. Apenas a partir da década de 1950, e graças ao esforço de revalorização crítica feito por Augusto e Haroldo de Campos e por Décio Pinhatari, entre outros críticos e poetas brasileiros de vanguarda, que o poema de Mallarmé começa a despertar mais interesse, não só no Brasil, mas também no cenário internacional. E ele se torna o ponto de partida das experiências de vanguarda, em particular da poesia concreta. Sua reunião se cumpre sob uma influência, eu sei, estranha, a da música ouvida em concerto. Encontrando-se nesta muitos meios que me parecem pertencer às letras, eu os retomo. Além da música erudita, duas influências importantes, embora Mallarmé não a cite em seu prefácio, são a influência dos anúncios publicitários e dos jornais impressos, que faziam uso também da variação tipográfica dos corpos de letra e a valorização, né, do espaço em torno ao texto. O gênero que se constitui como a sinfonia, pouco a pouco, a par do canto pessoal, deixa intacto o antigo verso, ao qual conservo um culto e atribuo o império da paixão e dos devaneios. Enquanto que seria o caso de tratar, de preferência, assim como segue, certos assuntos de imaginação pura e complexa ou intelecto, não subsiste razão alguma para excluí-los da poesia, única fonte. Aqui termina o prefácio. Vamos ler o poema. Antes de iniciar a leitura, eu vou mostrá-lo para vocês. Alguns já conhecem o poema de Mallarmé, outros não, mas é interessante vocês terem uma ideia da sua espacialização.
que é um elemento estrutural, né? Como diz o Juscelino Grunewald. Não é um capricho, não é um enfeite, não é algo secundário, é algo que define a estrutura do poema e também o modo como o poema será lido. Eu vou iniciar, então, a leitura, eu vou elevar a voz, reduzir a voz, acelerar e retardar a leitura, tentando recriar, né, na minha modesta vocalização, as possibilidades sonoras inerentes ao poema. Então, vamos iniciar. Jamais, mesmo quando lançado em circunstâncias eternas, do fundo de um naufrágio, seja que o abismo, branco, estanco, iroso, sob uma inclinação, plane desesperadamente, de asa a sua, de antemão retombada do mal de alçar o voo, e cobrindo os escarcéus, cortando os cerços saltos. No mais íntimo resuma, a sombra difusa ao profundo porque esta vela alternativa, até adaptar a envergadura, sua iante profundeza enquanto casco de uma nau, pensa de um ou de outro bordo. O mestre, e surto, inferindo dessa conflagração que como se ameaça, o único número que não pode, hesita, cadáver pelo braço, antes de jogar, maníaco, encanecido, a partida, em nome das ondas, naufrágio esse. Força de antigos cálculos, onde a manobra com a idade olvidada, outrora ele empunhar o leme, a seus pés do horizonte unânime, prepara, se agita e mescla, no punho que o estreitava, um destino e os ventos, ser um outro, espírito, para o arrojar na tempestade, repregar-lhe a divisão e passar altivo, apartado do segredo que guarda. Invade a cabeça, escoa a barba submissa, direto do homem, sem nau, não importa onde vã. Ancestralmente, em não abrir a mão, crispada, para além da inútil testa. Legado na desaparição a alguém ambíguo, o ulterior demônio imemorial, tendo de regiões nenhumas induzido o velho versus esta conjunção suprema com a probabilidade. Aquele, sua sombra pueril, afagada e polida, e devolta e lavada, suavizada pela vaga e subtraída aos duros ossos perdidos entre as pranchas, nato de um embate, as águas pelo ancião, tentando, ou o ancião contra as águas, uma chance ociosa, núpcias, cujo véu de ilusão ressurto, ânsia instante, como o fantasma de um gesto, vacilará, se abaterá, insânia. Jamais abolirá, como se uma insinuação ao silêncio, em algum próximo, esvoaça, simples, enrolada em ironia, ou o mistério precipitado, uivado, turbilhão de hilaridade e horror, em torno ao vórtice, sem o juncar, nem fugir,
e lhe embalança o indício virgem, como se pluma solitária perdida, salvo, que a encontre ou eflore um gorro de meia-noite, imobilize no veludo enrugado por uma gargalhada sombria. Esta brancura rígida, derrisória, em oposição ao céu, muito para não marcar exiguamente quem quer que, príncipe amargo do escolho, dela se coife como de algo heróico, irresistível, mas contido por sua pequena razão viril, relâmpago, angustioso, expiatório e púbere, mudo, riso que se o lúcido e senhorial penacho de vertigem, a fronte invisível, cintila, ereta, então sombria, sua estatura frágil tenebrosa, em sua torção de sereia, o tempo de esbofetear bifurcadas, com impacientes escamas últimas, uma rocha, solar falso e súbito, evaporado em brumas, que cantava um marco ao infinito. Fosse luxo estelar, seria, por não, mais ou menos, indiferentemente, mas tanto quanto, o número existiria, diverso da alucinação esparsa da agonia, começaria e cessaria, surgindo assim, negado e ocluso, quando aparente, enfim, por alguma profusão expandida em raridade, cifrar-se-ia, evidência da soma, por pouco, nua, iluminaria o acaso. Cai a pluma, rítmico suspense do sinistro, sepulta-se nas espumas primordiais, de onde há pouco sobressaltara seu delírio a um cimo fenecido pela neutralidade idêntica do abismo. Nada da memorável crise, ou se houvesse o evento, cumprido em vista de todo resultado nulo, humano, terá tido lugar. Uma elevação ordinária verte ausência, se não um lugar. Inferior marulho qualquer, como para dispersar o ato vazio, abruptamente que, senão por sua mentira, teria fundado a perdição. Nessas paragens do vago, com toda a realidade se dissolve, exceto a altitude, talvez tão longe que um local, se funde com o além, afora o interesse quanto a ele assinalado, em geral. Segundo tal obliquidade por tal declive de fogos, versos, deve ser, o setentrião também norte, uma constelação, fria de ouvido e desuetude, não tanto que não enumere, sobre alguma superfície vacante superior, o choque sucessivo, sideralmente, de um cálculo total em formação. Vigiando, duvidando, rolando, brilhando e meditando, antes de se deter em algum ponto último que o sagre, todo pensamento emite um lance de dados. Este é o poema de Mallarmé. Por mais louco que pareça, esse poema seria apenas um primeiro esboço para aquilo que Mallarmé considerava a sua grande obra, o Le Livre, ou O Livro, que ele deixou inacabado.
A esse respeito, escreve o José Lino Grunewald: o livro de Mallarmé foi publicado em 1957, uma edição póstuma. O seu organizador e ensaísta é Jacques Schrer, e tem um prefácio de Henri Mondor. O mundo, segundo Mallarmé, teria sido feito para terminar num livro. Eis aí, então, o manuscrito de mais de 200 folhas que denotam uma obra inacabada e que Mondor confiou a Schrer para o seu devido estudo, já que este último havia se revelado um especialista no poeta. E, posteriormente, em 1977, ele chegou a publicar uma gramática de Mallarmé. Esta obra era comparada pelo autor à grande obra dos alquimistas, e sua grandiosa obsessão ditava-lhe aforismas peremptórios. Nada mais haveria senão a beleza, e esta somente poderia ter uma expressão perfeita, a poesia. Isto vem dito por Mondor, grande conhecedor da vida e obra de Mallarmé. E Mondor ainda saca um trecho de carta do poeta para Verlaine, em que Mallarmé escreve: um livro que seja um livro arquitetônico e premeditado, e não um apanhado de inspirações de acaso, mesmo que fossem maravilhosas. Afinal de contas, o que seria exatamente o livro inacabado de Mallarmé? A mobilidade estrutural e a proliferação de rotas interpretativas podem ser encontradas em obras da modernidade, como o livro inacabado de Mallarmé, poema labiríntico, que, segundo Haroldo de Campos, incorpora a permutação e o movimento como agentes estruturais, superando a categoria de obra circular, que pressupõe certa linearidade espaço-temporal, definida já em sua estrutura material. O livro, com uma organização sequencial do tipo início, meio, fim. O poeta francês, seguindo direção oposta à da lógica narrativa, concebeu, segundo Campos, um multilivro, onde, a partir de um número relativamente pequeno de possibilidades de base, se chegaria a milhares de combinações. As páginas desse livro inconcluso, afirma Humberto Eco, não deveriam obedecer a uma ordem fixa, mas seriam agrupáveis em ordens diversas, numa série de fascículos independentes, não reunidos por uma paginação que determinasse a sua sequência. As folhas seriam soltas, simples, móveis, intercambiáveis, mas de tal maneira que, fosse qual fosse a ordem de sua colocação, o discurso possuísse um sentido completo. A estrutura dinâmica desse objeto artístico, segundo o autor italiano, pretende realizar um ditame de poética bem definido. Un livre ni commence ni se finit. Um livro nem começa, nem termina. O caráter mutável, poliédrico do livro de Mallarmé, ao permitir a incessante criação e transformação de mensagens, afasta-se de uma concepção tradicional de sentido, que não é abolido, mas elevado ao infinito,
ou, no mínimo, ao indeterminado. Claro que esse livro seria completamente impossível de ser desenvolvido em 1897. Já nos anos 50, Augusto de Campos cria alguns trabalhos inspirados no projeto inicial de Mallarmé. Por exemplo, esse álbum chamado Colidou Escapo, que é formado por vários cadernos, né, soltos, e que são intercambiáveis em qualquer ordem aleatória. Em cada página existe um pedaço de palavra, de modo que vocês podem criar várias palavras neológicas, dependendo da maneira como você coloca essas folhas em sequência. Eu vou fazer uma leitura da sequência que já está aqui, apenas para vocês terem uma ideia. Subscrevo, destinto, existo, desempero, resiscanto, desemperto, desses, preso, menostendo, distendo, exesprego, esto, respiro. Assim, com esses poucos pedaços de palavras, cada fragmento estampado numa página, você pode, pela variação das folhas, criar vários termos neológicos. O próprio título do trabalho já é um neologismo, né? Colidou escapo. Se você dividir a palavra, ficaria colido ou escapo. Essa é uma palavra traduzida do Finnegan's Wake de Joyce. O trabalho mais radical de Augusto, talvez aquele que se aproxime mais da ideia de Mallarmé, é a famosa Caixa Preta, um trabalho que saiu nos anos 70 e que, infelizmente, não teve reedição. Como o próprio título indica, isso não é exatamente um livro, né? É uma espécie de caixa. E dentro dela, você encontra várias coisas, né? Desde um disco em vinil, um compacto, né, do Caetano Veloso, musicando o poema Pulsar, até desenhos geométricos, poemas concretos como Código, em que todas essas linhas, na verdade, são letras do alfabeto, né? É a própria palavra código, em que as letras são dispostas dessa maneira. O poema Objeto Viva Vaia, construído como se fosse um daqueles calendários que a gente coloca em cima da mesa de trabalho. O poema Cidade, um outro poema Objeto, que você pode manipulá-lo, né, de vários modos, e até mesmo esse poema, né, estranhíssimo, e até poemas escritos em braille. Temos aqui também o Luxo Lixo, né, do Augusto, e várias outras invenções. Inclusive o disco do Caetano Veloso, né, na época do vinil, esse é um compacto, em que ele musicou 2 poemas de Augusto, um deles do Poeta Menos. Claro que esse tipo de experiência é bastante cara, né? Se nós pensarmos hoje em custos gráficos. Agora, nós temos todas as possibilidades quase infinitas oferecidas pelo computador, por exemplo.
E, no entanto, os poetas não estão explorando essas possibilidades por falta de conhecimento da ferramenta, né? O que acontece hoje é que os poetas conhecem as ferramentas de comunicação, né? O Messenger, o e-mail, o WhatsApp, sabem usar o Word, às vezes o PDF, entrar nas páginas, nas redes sociais e ponto. Os poetas não têm assim, um conhecimento de animação, por exemplo, como transformar um poema visual colocando música, movimento e ainda oferecendo a possibilidade de interação do leitor. Se vocês entrarem na página do Augusto de Campos, na internet, ele tem alguns poemas interativos, em que, com o mouse, você consegue arrastar alguns ícones e levar de um campo para outro. Assim, você tem a participação, né, do leitor na construção do poema. E, claro, que a construção é também uma leitura, né? Ou uma das possibilidades de leitura. Então, meus caros, o céu é o limite. Nós temos todas as possibilidades diante de nós. Só precisamos fazer com que a nossa imaginação esteja alinhada com os recursos técnicos disponíveis em nossa época.